Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 2 dessa terceira parte, Lei de Adoração. Antes de tratarmos do tema deste vídeo, eu quero fazer uma retificação do vídeo anterior, que tratava da vida contemplativa. Eu disse lá que era a questão número 678. Não, corrigindo, a questão é 657, que trata do tema vida contemplativa, e não a 678, como eu disse, 657. O tema deste vídeo é a prece. É um primeiro vídeo tratando deste assunto e faremos outros na seguida, em sequência, para prosseguir no estudo deste importante tema. A primeira questão a respeito deste assunto que Allan Kardec formula aos espíritos é: agrada a Deus a prece? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lido mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Há vários assuntos aqui dentro desta questão que precisamos comentar. Primeiro, agrada a Deus a prece? Algo agrada a Deus, o Criador do céu e da terra, dos universos sem fim, das galáxias, das estrelas, dos planetas, da vida em toda parte? Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, agrada-se ou se desagrada? Esta é uma questão que foi respondida com esses termos, que foi formulado na época, era um entendimento que se tinha na época, mas eu diria que esta questão ela tem sentido na medida em que a nossa consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, está o nosso entendimento mais elevado da vontade divina. Então, agradar ou não agradar tem a ver com uma impressão do nosso próprio ser. Nós somos espírito, estando em permanente comunhão com Deus como espírito, e nos manifestamos na vida através da consciência. Quem faz a prece é a personalidade, a pessoa encarnada, com seus apegos, com as suas dificuldades neste mundo, com seus vícios, com a sua ignorância. A pessoa encarnada, a personalidade, ela formula a sua prece de acordo com o seu entendimento, com seus apegos, com seus desejos. Então, quem se agrada ou deixa de se agradar, somos nós como espírito, através da consciência. Quando a personalidade formula sua prece, se ela está em comunhão com os ditames da consciência, tudo fica bem, agradável, harmonioso. Quando a personalidade que ora, a pessoa encarnada, ela, com
conduz a sua prece para satisfazer coisas deste mundo que eventualmente aprende na evolução espiritual, naturalmente que nós, como espírito, através da consciência, não ficamos satisfeitos. Essa me parece a questão central. O processo da prece é um processo em que a pessoa encarnada, a pessoa ligada à matéria, seja encarnada ou seja desencarnada com o corpo espiritual, ainda assim é personalidade. Estamos com graus de apego às coisas materiais, das quais temos consciência. Então, quando fala ali a prece do íntimo, é preferível a prece lida quando for lida mais com os lábios do que com o coração. Porque não há uma comunhão entre a personalidade e a consciência. Não se estabelece a ligação, porque a consciência divina é o ser puro. Ela está no grau mais elevado de comunhão com Deus. A personalidade tem os seus apegos. Então, esta relação entre a personalidade e o espírito, porque o espírito é praticamente a representação de Deus em nós, através da consciência, onde está escrita a lei de Deus. Diz ali, a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta é a que menos toca a Deus, porque orgulhoso, fútil e egoísta são manifestações da personalidade e nós estamos prisioneiros dos apegos. Então nós não entramos em comunhão com Deus através da consciência. Há um bloqueio, não é? Agora, se há um ato, se aquela prece do orgulhoso, do fútil, do egoísta é uma manifestação de arrependimento, de mudança de posição íntima, através de sinceridade, de modificação do seu caminho de vida, aí sim. Porque há sinceridade, há verdade, isenta de qualquer interesse de natureza mundana em nossos pedidos. A questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. O que é isto? Pensar em Deus através da comunhão entre o pensamento, o sentimento da pessoa encarnada em Deus através da consciência. Não se engana, não há como enganar, porque a consciência somos nós. Então, podemos louvar, pedir, agradecer. O que é isso? São manifestações de humildade. Humildade é a superação das demandas da personalidade ligadas ao mundo. É como se fosse uma renúncia dos apegos das coisas do mundo para nos entregar amplamente aos ditames da consciência. Quando fazemos isso em nossos pensamento e sentimento, nós elevamos nosso padrão vibratório íntimo. E então entramos em comunhão com Deus através da consciência, que é a presença de Deus em nós. Questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa
quando pedido com sinceridade. Veja que está em jogo aqui é a personalidade com seus arrastamentos para as coisas materiais e a personalidade buscando a comunhão com Deus através do Espírito. Quando nós entramos com sinceridade do nosso pensamento e sentimento de pessoa encarnada, nós elevamos o nosso padrão vibratório. E nesta frequência elevada, entramos em comunhão com os bons espíritos, cuja característica é a manifestação através de frequência vibratória elevada. Enquanto nós ficamos apegados às coisas desse mundo, a frequência é baixa, não há sintonia. Por isso que os bons espíritos, não é, aceitam a comunicação naturalmente. A questão 660B é uma subpergunta. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, etc. Resposta. O essencial não é orar muito, é orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. O remédio aqui é a prece, naturalmente, não é? Veja que há uma questão de trabalho da sinceridade, a coisa do coração, ou seja, a pessoa ser verdadeira. Nós não podemos enganar a nossa consciência, somos nós mesmos. Então é preciso que nós busquemos a sintonia com a verdade pura de nosso coração. Sinceridade, verdade, não é? Humildade. A questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Aí está. Mudança de proceder. Quando eu mudo o meu proceder de pessoa egoísta, ciosa, uma pessoa cheia de apegos, de maldade, crueldade e tal, eu mudo o meu proceder. Estou cansado disso, eu quero ser sincero, servir a Deus, ao próximo, mudo o meu sentimento íntimo na busca sincera, a isso dá-se o nome de arrependimento. É quando a pessoa, então, renuncia às demandas da personalidade ligada às coisas deste mundo para se ligar às coisas do céu, ou seja, da consciência, onde está escrita a lei de Deus, que é a manifestação do Espírito, que está permanentemente em comunhão com Deus. Esta que é a questão, esta mudança de diretriz para a nossa vida, não é? Questão 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos,
e estes se associam ao bem que deseje fazer. Aí está novamente a questão da frequência vibratória, que é resultante da nossa volta de pensamento, sentimento, vontade na direção das leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Aí nós encontramos a nossa mais alta frequência vibratória de sentir, de pensar, de falar, de fazer. Esta frequência elevada entra em comunhão com os bons espíritos, que naturalmente emanam de si e recebem em si frequências em sintonia com as suas próprias vibrações. Sintonia. Allan Kardec faz um comentário ao final aqui, após a questão 662. Ele fala assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. A questão é sintonia. Se eu estou fazendo uma prece apenas emitindo pensamentos formulados em palavras, sem que eu tenha uma intenção sincera e verdadeira, é inútil. É praticamente a manifestação do nosso ser. A prece precisa alcançar esse status de expressão máxima no nosso ser. O nosso ser é composto de sentimento e de pensamento. A associação dessas duas potências da alma, comandados pela vontade, é que fazem de nós sintonizarmos com Deus, através da consciência, onde está escrito a lei de Deus, e é manifestação do Espírito que está em comunhão com Deus. Essa organização dos processos íntimos através da prece. No próximo vídeo, prosseguiremos estudando o tema prece, ainda em outras questões. Então, até lá, que Jesus nos abençoe e fortaleça.